Fala galera, hoje eu tô aqui com meu amigo no meu aniversário. Ding, ding. Vai mais pra trás. Vídeo de comédia com Benjamin Souza da Costa Lima do Podridão. Nossa. E aí. Era pra ser uma live, só que eu não sei como é que bota pra gravar uma live. No YouTube. É. Olha. Vai. Tchau. É pessoal, o vídeo só vai ser nem por um minuto, não. Já tá em 43 segundos, galera. Mas tem que ter um conteúdo, né? Fala que é teu aniversário. É meu aniversário, eu falei. Ah, Maria, mas que aniversário? Tá quase acabando o vídeo, 59, Mas que- 60.